Primeiramente, tudo bem? Eu vou dar um conceito de crime. O que é crime? Pela doutrina dominante. É o fato típico e antijurídico. É o conceito dominante pela doutrina. Eu discordo plenamente deste conceito jurídico. A meu ver, conceito de crime é o fato típico, antijurídico, culpável e punível. Por quê? Porque deverá ter a ação humana. O crime é praticado tão somente pelo homem, animal racional. O animal irracional jamais praticaria o crime. Então, resumindo, crime, fato típico e antijurídico. Mas o conceito completo de crime é ação humana, típica, antijurídica, culpável e punível. Por quê? Tem que ter a sua tipicidade, a previsão legal vigente no nosso ordenamento jurídico. Pode ser no Código Penal ou em leis especiais. Não havendo previsão de crime previsto no nosso Código Penal e tampouco em leis especiais, o fato é atípico. Foi revogado recentemente no nosso Código Penal o crime de adultério. Então, adultério não é mais crime. Pode ser um fato imoral, mas legal no sistema jurídico vigente. O crime, ele pode ser tentado ou consumado. O que é um crime tentado? Não consuma por circunstâncias alheia à vontade do agente. E consumado, ele corre, ele transmite, ele passa por todas as fases criminais. Quais são elas? Cogitação, atos preparatórios, execução e consumação. São 4 fases do crime. Não pune a primeira fase, cogitação, a segunda fase, atos preparatórios. Começa a punir a partir da fase de execução, que chega na fase da tentativa do crime. Chegou na fase da consumação, o crime está terminado, consumado. São as fases do crime. O crime pode ser doloso ou culposo. O que é um crime doloso? Quando o infrator da lei tem a intenção de praticá-lo. E o que é culposo? Quando ele não tem a intenção de praticá-lo. Ele concorre com as modalidades de culpa: a imprudência, a imperícia e a negligência. Existem também 4 níveis criminais potenciais. São eles: crime de menor potencial ofensivo, crime de médio potencial ofensivo, crime de grave potencial ofensivo e crime de gravíssimo potencial ofensivo. O que seria crime de menor potencial ofensivo? Crime apenado até 2 anos e todas as contravenções penais, que não admite mais inquérito policial, e sim o termo circunstanciado, com base na onde? Na Lei 9.099,
96/95, se o crime for de competência e atribuição estadual. E se for crime federal, a Lei 10.259 de 2001. O crime de menor potencial ofensivo, ele não admite o inquérito policial. A peça inicial é o termo circunstanciado, onde o autor da infração penal terá uma pena alternativa. E quais são as penas alternativas? Prestação de serviço à comunidade, doação de cestas básicas ou multa. Tem o crime de médio potencial ofensivo, que seria pena mínima de 2 anos, pena máxima de 4 anos. Com essa reforma processual, questão da primariedade do autor, não admite a privação de liberdade. Quando o autor de um crime até 4 anos, ele terá o direito da fiança quando ele é primário. Foi a reforma processual, questão da fiança. E a própria lei, o artigo 33 do Código Penal, ele permite a pessoa primária começar a cumprir a lei em regime aberto. Tem o crime de grave potencial ofensivo, de 4 a 8 anos. Também, sendo primário, ele iniciará o regime em semi-aberto. E tem o de altíssimo potencial ofensivo, acima de 8 anos. Acima de 8 anos, ele terá o direito, ele terá a obrigação de cumprir o regime fechado. Regime fechado. E a pena máxima permitida no Brasil é de 30 anos, com base no artigo 75 do Código Penal. E o último deles, de altíssimo potencial ofensivo, são os crimes hediondos, a Lei 8072/90, que tem previsão no Código Penal e em leis especiais. Resumindo, essa é a noção básica de crime. Daria para falar muito tempo, mas o conceito de crime, as suas fases, resume por aí. Então, resumindo, crime, fato típico e antijurídico, conceito dominante. Ele pode ser tentado ou consumado. Tentado está previsto no artigo 14, inciso 1º do Código Penal. Consumado, artigo 14, inciso 2º do Código Penal. Pode ser doloso ou culposo. Doloso, a frase essencial para você não se confundir é intenção de praticá-lo ou assumir o risco de produzi-lo, que seria o dolo eventual. E o culposo, quando ele não tem a intenção, por circunstâncias alheias à vontade do agente, o fato ocorre. Ele concorre a uma das modalidades de culpa, que seria a imprudência, a imperícia e a negligência. O exemplo típico é o acidente de trânsito, quando não há intenção ou ele não assume o risco de produzi-lo. A nova lei seca, ela já pensa quando o condutor do veículo automotor ele acaba ingerindo bebida alcoólica, ele pode concorrer a um homicídio simples. Aí sim configura o crime de homicídio simples, com dolo eventual, acidente de trânsito. Ponto.